eles estão criando, e aí utilizando uma ferramenta muito importante da economia criativa, que é a tecnologia. Então, no momento, eles pensam em definir um espaço que seja altamente virtual, mas que você tenha toda a impressão, todos os gostos, todos os sabores, todas as emoções de estar dentro de uma caverna com inscrição rupestre. E aí eles inventaram algo que tem a ver conosco, que é o campo da experimentação, que é, você coloca a mão nos painéis e aí você é capaz de se sentir como um ser daquela época, que eu não usaria chamar de primitivo, mas um ser daquela época que desenhou o seu modo de vida. E aí você participa e tem uma vivência emocionante em relação a isso. Você coloca a mão, por exemplo, e vamos puxar aqui a arte, nos guerreiros dançando, você puxa o circo, né? Os guerreiros em 3 alturas, que existe lá e existe em vários lugares, e aí você se sente como um deles. E aí você tem todas as inseguranças, todas as certezas e todas as vontades. Ou seja, está utilizando algo que está lá no passado longínquo, né, para trazer elementos agora e que sejam financiados. Bom, quando se fala em tudo isso, é que eu só exemplifiquei, porque o Brasil não se decidiu ainda se a sua vertente é das indústrias criativas, ou seja, a propriedade intelectual e a propriedade imaterial, e o quanto isso pode ser mensurado, ou trabalhar segmentos econômicos já consolidados e agregar valor na moda. Você pega o artesanato, o agregador de valor do artesanato, da moda hoje é o artesanato, né? É o feito à mão, é o querer sentir, ter peças únicas, exclusivas, num mundo onde você pode ter tudo parecido com todo mundo. Mas você quer ser, você precisa ser diferente, porque senão é a tua identidade que vai para o espaço e você vira um ser amorfo no mundo. Então, o Brasil tem uma possibilidade enorme, porque nós tanto podemos investir muito e seriamente nas indústrias criativas, e aí a propriedade intelectual não está somente na questão da música, no audiovisual, na criação, mas está em todos os segmentos da economia, e aí vai o segmento, por exemplo, da dança, né? O segmento do teatro, o segmento do circo, enfim, todos os segmentos têm a sua forma de criação. E aí o nosso parceiro aqui, o Pedro, o Paulo, falou da questão da dificuldade de se entender também a cultura num processo produtivo, ou seja, que cadeia de produção é essa, né? Que na verdade organiza o sistema produtivo do mundo, mas como é que a gente vai fazer um recorte para esse segmento, para o segmento da cultura, que é um segmento que se renova, ou seja, que ele é veloz, que ele se refaz e que a todo momento, mesmo que as técnicas elas sejam aperfeiçoadas muito lentamente, mas o dizer, o expressar, o fazer, trazem algo absolutamente de novo, né? Eu garanto que o panorama da dança deste ano, ele traz revelações, traz formas, traz expressões absolutamente diferentes do ano que vem, do ano passado e seguramente do ano que vem. Isso só para exemplificar aqui no nosso meio. E isso é parte dessa coisa fantástica que é a cultura ser algo vivo e que se renova, independente de estar presa numa cadeia de produção ou não. O SEBRAE, quando tentava entender esses segmentos, nós fizemos alguns estudos de cadeia produtiva. Nós temos um estudo muito bem elaborado, que é a cadeia produtiva da música, está aí disponível também. E a gente olha aquele estudo, que é um estudo fabuloso, e está lá, né, todos os elos definidos e como é que esses elos interagem. Mas a dinâmica ela é tão grande que você não consegue transformar esse produto, ou seja, essa leitura, em um projeto interessante, dinâmico e atualizado. Ou seja, está lá o retrato. Fizemos um outro experimento que foi entender a cadeia produtiva do carnaval, que por si só tem um dinamismo, né? Tem uma volatilidade enorme, porque se prepara para o maior espetáculo do planeta e aquilo se desfaz e começa a se refazer com outras formas. É um dinamismo muito grande. Nós conseguimos fotografar. Durante 6, 8 meses, especialistas, pessoas que entendem do carnaval, pessoas que entendem da dinâmica econômica e pessoas que entendem do segmento de cultura, ficaram estudando. É belíssimo o documento.
está disponível, serve como uma ótima referência. Sabe quantos projetos nós conseguimos fazer? Nenhum. Isso eu não estou dizendo que a gente não deve entender, que a gente não deve estudar, porque aí eu estaria renegando um outro lado meu, que é o lado da academia. Aqui eu me coloco em dois papéis, né? Que é estar presente no dia a dia da academia, na universidade, e estar presente numa instituição cujo negócio é gerar negócio. Então, essa mistura tem que acontecer e deve acontecer. Mas a nossa preocupação é até que ponto, né? Ao desenhar uma cadeia de produção, e aqui eu rapidamente rabisquei, tentando me estruturar em cima das falas que aqui aconteciam, até para a gente, né, ter algumas possibilidades de provocação. Se eu fosse olhar aqui na vivência que o Sebrae tem tido a oportunidade de ter, e na academia, pelo que nos diz, a gente tem nada diferente do que fazer parafuso. A gente tem um processo de criação, a gente tem um processo de produção dessa criação, a gente tem um elo muito forte, que é a distribuição dessa produção, a gente tem as formas de consumo ou de fruição, né? Um dia desse eu ouvi de um amigo meu que o termo mesmo era fruição, porque ninguém come cultura, né? A gente se alimenta, né? Mas eu como. Então, o consumo tem que ser mais na linha da fruição e, basicamente, o que se quer para o ambiente cultural é a acumulação. Então, entra esse novo elo da cadeia produtiva. E esse elo, ele é muito provocador. A cadeia produtiva em si, ela é provocadora, porque ela pode ser desenhada como um sistema absolutamente tradicional. Mas o resultado dela não é um parafuso, não é um sapato, não é uma garrafa que vai ser consumida e que tenha já o seu papel de consumo. Ou seja, quem consome a cultura? Para que haja um segmento econômico, mesmo que esse segmento seja a cultura, é fundamental que alguém esteja financiando isso que acontece e alguém esteja consumindo. Logo, o desafio não é fazer, inventar e reinventar os processos culturais. O desafio econômico é fazer com que a cultura gere excelentes produtos, e aí entrando na linguagem da economia, é que a cultura gere excelentes produtos para que eles sejam consumidos, para que eles sejam comprados, para que alguém usufrua deles. E aí, o que nós vamos fazer quando no mundo e no Brasil particularmente, a cultura é algo que tem um financiamento dos recursos que estão aí, ou seja, o Estado é o principal patrocinador, com algumas mudanças, com movimentos, né, de descentralizar tudo isso, mas é o Estado o grande financiador. Ou então a renúncia fiscal é o grande financiador. Ora, por que a gente não pode investir também no setor privado e que ele não seja somente beneficiado pela renúncia fiscal, mas que ele também ele também tenha um compromisso enorme de participar desse financiamento e de interagir e de trazer essa vertente do mercado para dentro deste processo. Porque o risco que nós corremos é o risco de nos mantermos ainda atrelados. Aqui o Paulo nos dizia que a política pública é uma política que requer um financiamento estatal. Eu ousaria dizer que é absolutamente correto, mas que uma política pública, no seu conceito mais elementar, é uma política voltada para uma coletividade, para um coletivo. Quem paga essa política, isto é outra coisa. No Brasil, o Estado tem pago, em outros lugares não. Mas a política pública, ela se volta para atender interesses diversificados e interesses que eles precisam ter convergência. E aí a gente vai para o campo da setorização. O setor de dança precisa se organizar para que tenha um grupo de pressão e consiga entrar nos mecanismos de financiamento. O grupo de artes visuais também. Ora, há pouco tempo discutíamos no Sebrae, o Eduardo, né, até estava presente num fórum lá que estamos criando, que se chama um Fórum de Artes Cênicas, que é mostrar que o entrelaçamento dos setores,
e a utilização da tecnologia também na criação de redes, na criação de formas diferenciadas de interagir para produzir, de interagir para colocar à disposição de um consumidor, né? Essas formas, elas partem da necessidade de que os interesses eles sejam minimamente convergentes.